Fala pessoal, então depois da gente discutir um pouco sobre a questão da influência do número de Reynolds nos escoamentos e entender os mecanismos que podem causar perda de energia no processo, nós vamos apresentar agora uma formulação para perda de carga em condutos circulares, tá? Primeira coisa então, que nós vamos fazer é o seguinte, vamos tomar essa seguinte hipótese, ó. Nós temos um conduto circular, tá? Uma tubulação, tem uma pressão P1 na seção 1, uma pressão P2 na seção 2, tá? A seção 1 está aqui na cota Z1, a seção 2 na cota Z2. Esse conduto faz um ângulo θ com a horizontal, tá bem? Tem um peso W e atua uma tensão de atrito tal na parede desse conduto, tá bem? Nós vamos fazer o seguinte: nós vamos aplicar a equação da quantidade de movimento para esse conduto. Para isso, então, vamos supor as hipóteses aqui de escoamento permanente, fluido incompressível e escoamento uniforme na seção, tá? Sobre essas hipóteses, a gente já sabe que se por aqui passa uma vazão Q, por aqui tem que sair essa vazão Q, tá? Esse tubo, nós vamos considerar que ele tem diâmetro D, tá bem? Então, primeira coisa é a continuidade nos dá que Q1 é igual a Q2, que é igual a Q, ok? O segundo ponto que nós vamos fazer é aplicar a quantidade de movimento, tá? Então, vamos lá, somatório de forças que agem no sistema, eu vou chamar isso aqui de direção X, na direção X é igual a ρ somatório de V vezes A. Vamos analisar esse primeiro termo aqui, ó, o primeiro termo da direita. Então, na seção 1, velocidade entrando, área saindo, velocidade no sentido positivo. Então, eu tenho ρ, V positivo, menos V vezes A. Na seção 2, velocidade saindo no sentido positivo, vetor de área saindo, então eu tenho mais ρ, V, V, A. Ou seja, a somatória de forças do sistema tem que ser igual a zero, porque a área 1 é igual à área 2 e a vazão que passa é a mesma, tá? Agora, quais forças agem nesse sistema? Nós temos força de pressão, força peso, vamos chamar de W, e força de atrito. Então vamos esmiuçar essas forças, né? Ó, a força de pressão pode ser escrita como P1 menos P2 vezes a área. A força peso pode ser escrito como gama vezes A vezes L, volume, né? Então gama A vezes L. E a força de atrito vai ser igual a uma tensão de atrito tal vezes a área, uma tensão de atrito tal vezes a área lateral dessa tubulação. Olha, a área para esse conduto circular, πd ao quadrado. A força peso também, πd ao quadrado. E a força de atrito, πdl. Tá bem? Olha só que ponto importante aqui. Vamos fazer essa somatória. Então, a força de pressão já está no sentido de x, né? Então, eu tenho P1 menos P2, que multiplica π d quadrado sobre 4. A força peso, eu preciso fazer a componente dela na direção, né? Na direção x aqui. Então, aqui está θ, porque esse ângulo aqui é θ. Então, a força peso vai mais gama π d quadrado sobre 4 L seno de θ.
E, finalmente, sobra a força de atrito no sentido negativo, menos π d vezes tal. Isso tem que ser igual a zero. Então, olha só, eu posso já cancelar esse π, posso cancelar um d, né? Então, sobra o seguinte, que P1 menos P2 vezes d sobre 4 mais gama, esse π também cancelou, né? Gama d sobre 4 L seno de θ menos gama menos tal L é igual a zero, tá? Olha só, L seno de θ é justamente Z1 menos Z2. L seno de θ é essa diferença de altura aqui, ó. Z1 menos Z2. Então, eu posso escrever isso aqui como P1 menos P2, que multiplica D sobre 4, mais gama D sobre 4 vezes Z1 menos Z2. E eu posso fazer que é igual a tal L. Se eu divido todo mundo por gama, eu chego na seguinte situação. P1 menos P2 sobre gama, mais Z1 menos Z2, tudo isso vezes D sobre 4 igual a tal L sobre gama. Ou, vejam só, vou rearranjar aqui. P1 sobre gama mais Z1 menos P2 sobre gama mais Z2 é igual a 4 tal L sobre gama D. Vejam, se eu considero que V1 é igual a V2, como a gente já viu pela equação da continuidade, eu sei que a carga na seção 1, P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Z1. A carga na seção 2, P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Se eu faço H1 menos H2, como a velocidade é igual, sobra exatamente essa parcela. Ou seja, isso aqui é a perda de carga ΔH entre a seção 1 e a seção 2. Ou seja, pela quantidade de movimento, a gente consegue concluir que ΔH é igual a 4 tal L sobre gama D. Vejam, a perda de carga é proporcional a essa relação L sobre. Quanto maior a distância percorrida, obviamente, maior a perda de carga. Quanto menor o diâmetro, maior a perda de carga, tá? Quanto mais pesado o fluido, menor a perda de carga. E aí, tal é a tensão viscosa, né? Isso aqui, é claro, quanto maior, mais vai perder carga. Mas o que é interessante a gente ver aqui é exatamente essa relação de proporcionalidade de ΔH, perda de carga, com L sobre D vezes 4 tal sobre gama. Tá? Agora, qual que é a dificuldade aqui? É exatamente conhecer essa tensão de cisalhamento. Nós já vimos pelo vídeo da camada limite que a preponderância, o efeito dessa tensão depende do número de Reynolds, depende da forma, depende da velocidade do escoamento. Ou seja, o quanto essa tensão atua ali, determinar essa tensão não é tarefa simples. Mas nós vamos, na próxima aula, na aula 18, discutir como calcular a perda de carga para situações em que eu tenho o fluido
o escoamento, né? Com Reynolds maior do que 2000, ou seja, turbulento, e Reynolds menor que 2003, perdão, Reynolds menor, deixa eu apagar aqui. Reynolds menor que 2000, escoamento laminar, e Reynolds maior que 2.300, turbulento. Nós vamos discutir um pouco mais sobre. No próximo vídeo, nós vamos ver um pouco da análise dimensional aplicada a esse problema, para ver se a gente tem alguma luz em relação a isso, tá bem? Então, até o próximo vídeo.